A chuva caía forte naquela noite de sexta-feira. Eu estava na cozinha, preparando o jantar preferido do Rafael, aquele bife à parmegiana que ele adorava quando criança. Meus pés doíam depois de um dia inteiro limpando escritórios, mas eu não me importava. Era o aniversário de 28 anos do meu filho e eu queria fazer algo especial. Ouvi a porta da frente se abrir com violência. Vozes altas, risadas. Rafael havia chegado com os amigos. "Cara, sua casa é incrível!" exclamou uma voz masculina. "Pois é, trabalhei muito para conseguir tudo isso", respondeu Rafael, com aquele tom de orgulho que eu já não reconhecia mais. Limpei as mãos no avental e fui até a sala com um sorriso no rosto. "Filho, preparei seu prato preferido. Trouxe seus amigos? Tem comida para todo mundo." O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Rafael me olhou com aqueles olhos frios, tão diferentes dos olhos doces do menino que eu embalava nos braços. "Quem é você?" perguntou uma das garotas confusa. Meu coração apertou. Eu sabia o que vinha a seguir. É a empregada", disse Rafael desviando o olhar. "Esqueci de avisar que ela estaria aqui hoje. Empregada." A palavra ecoou na minha cabeça como um tapa na cara. "Ah, entendi." A garota riu. "Pensei que fosse sua mãe, pelo jeito que ela falou." As gargalhadas preencheram a sala. Eu fiquei ali, parada, segurando meu avental velho e manchado, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Mas não chorei. Não na frente deles. "Pode ir, Maria", disse Rafael, usando meu nome como se eu fosse uma estranha. "Já terminei com você por hoje." Voltei para a cozinha com as pernas bambas. Desliguei o fogão, cobri a comida e fui para o meu quartinho nos fundos. O único espaço que Rafael ainda me permitia ocupar na casa que eu havia comprado. Sentei na cama estreita e olhei ao redor. Paredes descascadas, um guarda-roupa velho que resgatei do lixo, um colchão fino. Era tão diferente do quarto espaçoso que Rafael ocupava, com sua TV de tela grande, closet cheio de roupas de marca e banheiro privativo. Como chegamos até aqui? 28 anos antes, eu tinha 19 anos quando descobri que estava grávida. O pai do Rafael desapareceu antes mesmo do bebê nascer. Minha família me rejeitou, dizendo que eu havia trazido vergonha para o sobrenome deles. Fiquei sozinha, completamente sozinha. Mas quando segurei meu filho pela primeira vez, quando olhei naqueles olhinhos escuros que me encaravam com tanta inocência, eu soube que faria qualquer coisa por ele. Qualquer coisa. Trabalhei em 3 empregos simultaneamente. Limpava casas de manhã, lavava roupas à tarde e fazia faxinas em escritórios à noite. Dormia 4 horas por dia. Meus joelhos doíam. Minhas mãos ficaram ásperas e envelhecidas antes do tempo, mas eu não parava. Passei fome incontáveis vezes para que Rafael pudesse comer. Usei a mesma roupa por anos para poder comprar uniformes escolares novos para ele. Vendi minha aliança de ouro, a única coisa de valor que eu tinha, herança da minha avó, para pagar a matrícula dele no colégio particular. Eu queria que ele tivesse oportunidades. Queria que ele estudasse, crescesse, fosse alguém na vida. Alguém melhor do que eu. E ele foi. Rafael se formou com honras, conseguiu uma bolsa de estudos para a faculdade e arrumou um emprego excelente em uma multinacional. Estava ganhando bem, usando ternos caros, dirigindo carros importados. Eu estava tão orgulhosa. Mas em algum lugar ao longo do caminho, ele começou a se envergonhar de mim. O começo do fim, tudo começou de forma sutil. Rafael parou de me apresentar como mãe para seus colegas. Dizia que eu era a senhora que cuidava da casa. Depois, a empregada. Por fim, simplesmente fingia que eu não existia. "Mãe, você não pode usar essas roupas velhas quando meus amigos vierem aqui", disse ele certo dia, com nojo estampado no rosto. "Você parece uma mendiga. Filho, essas são as roupas que eu tenho. Então compra outras. Pelo amor de Deus, você me envergonha." Eu, que havia vendido tudo o que tinha para que ele pudesse estudar, agora o envergonhava. Comprei roupas novas com o pouco dinheiro que juntava, mas nunca eram boas o suficiente. Eu nunca era boa o suficiente. "Por que você tem que falar assim?" Ele reclamava da minha forma de falar, do meu sotaque de interior. "Você soa como uma caipira sem educação. Por que você não aprende a se comportar direito?" Criticava meus modos à mesa, minha postura, minha existência e a pior parte. Eu comecei a acreditar nele. Comecei a me esconder quando as visitas chegavam. Comecei a me sentir pequena, insignificante, indigna. Comecei a acreditar que eu era mesmo lixo,
como ele me chamava nos momentos de raiva. A casa que eu havia comprado com décadas de trabalho duro agora tinha meu nome apenas nos documentos. Rafael havia assumido o controle de tudo, me fazendo sentir como uma intrusa no meu próprio lar. A noite que mudou tudo, depois daquela humilhação na frente dos amigos, fiquei deitada no meu quartinho, ouvindo as risadas e a música alta vindo da sala. Por volta da meia-noite, a festa terminou e todos foram embora. Achei que finalmente teria paz para dormir. Mas então Rafael entrou no meu quarto sem bater, bêbado, com os olhos vermelhos de raiva. "Você me humilhou hoje!" gritou ele. "Como você ousa sair da cozinha e vir falar comigo na frente dos meus amigos? Você é uma empregada. Empregadas não se metem na vida dos patrões. Rafael, eu sou sua mãe. Você não é nada." Ele cuspiu as palavras. "Você é um lixo, uma fracassada. Tudo que você fez foi me dar um sobrenome de pobre e uma infância miserável." As lágrimas finalmente caíram. "Eu fiz tudo por você. Vendi tudo que tinha, passei fome para você poder comer, trabalhei até meus ossos doerem para você poder estudar. E eu deveria ser grato por isso?" Ele riu amargo. "Você só fez sua obrigação. Você me trouxe ao mundo. Era sua responsabilidade me criar." "Filho, por favor, eu não sou seu filho." Ele urrou. "Eu me envergonho de ter vindo de você. Olha para você. Velha, feia, burra, sem valor algum. Você é uma mancha na minha vida." Cada palavra era uma facada. "Sabe de uma coisa? Eu estou cansado de você. Cansado de fingir que você não existe quando meus amigos vêm aqui. Cansado de ter que me justificar." Ele se aproximou de mim e pela primeira vez senti medo do meu próprio filho. "Você vai sair dessa casa. Agora. Rafael, essa casa é minha. Eu comprei com meu suor. A casa está no seu nome, mas quem paga as contas sou eu. Quem mantém tudo funcionando sou eu. Você não passa de uma parasita vivendo às minhas custas. Mas, filho, eu não tenho para onde ir. Não é problema meu." Ele agarrou meu braço com força, me puxando. "Você vai sair daqui agora, ou eu chamo a polícia e digo que você está invadindo minha propriedade." Eu mal conseguia respirar. Aquilo não estava acontecendo. Não podia estar acontecendo. Rafael me arrastou pela casa até a porta da frente. A chuva ainda caía lá fora, agora transformada em tempestade. Trovões rasgavam o céu. "Rafael, por favor, pelo menos deixa eu pegar minhas coisas. Você não tem nada aqui que seja seu." Ele abriu a porta. "Agora some da minha vista!" E me empurrou para fora. Caí de joelhos na calçada molhada sob a chuva torrencial. A porta se fechou atrás de mim com um baque que ecoou pela rua vazia. Fiquei ali, encharcada, sentindo a chuva misturar-se com minhas lágrimas. 54 anos de idade, sem dinheiro, sem família, sem nada. Expulsa pelo filho que eu havia criado, amado e sacrificado tudo para ver crescer. Era o fundo do poço. Não sei quanto tempo fiquei ali, ajoelhada na chuva, mas então ouvi o som de pneus cantando no asfalto molhado. Levantei a cabeça a tempo de ver um carro em alta velocidade derrapando na curva da rua. Era o carro do Rafael. Aquele sedã preto importado que ele tanto amava. Ele havia saído. Provavelmente foi comprar mais bebida, pensei amargamente. Mas então vi os faróis de outro veículo vindo na direção oposta. Um caminhão. Tudo aconteceu em câmera lenta. O carro do Rafael derrapou descontrolado. O motorista tentou frear, mas a chuva havia tornado a pista uma pista de gelo. O carro rodou, atravessou a pista e colidiu frontalmente com um poste de luz. O impacto foi brutal. O poste de luz caiu, faíscas voaram pela chuva e a rua inteira ficou às escuras. Eu me levantei e corri até o carro, meu coração disparado. Rafael! Rafael! O para-brisa estava estilhaçado. Consegui ver meu filho dentro do carro, inconsciente, sangrando. Puxei a porta com todas as forças que tinha, mas estava travada. "Alguém me ajuda!" Gritei na rua vazia. "Por favor, alguém!" Uma vizinha deve ter ouvido, porque logo ouvi sirenes ao longe. A ambulância chegou rapidamente. Os paramédicos tiveram que usar ferramentas para abrir o carro e tirar Rafael de lá. Ele estava gravemente ferido. "Senhora, a senhora é parente dele?" perguntou um paramédico. "Sim." Minha voz saiu embargada. "Eu sou a mãe dele. Ele vai precisar de cirurgia de emergência. Vamos levá-lo ao Hospital Central." Entrei na ambulância com ele, segurando sua mão enquanto os paramédicos trabalhavam para mantê-lo estável.
Ele estava inconsciente, tão pálido. Naquele momento, toda a dor que ele me causou pareceu desaparecer. Eu só via meu bebê, ferido, precisando de mim. No hospital, Rafael ficou em cirurgia por 7 horas. Eu esperei cada minuto do lado de fora da sala cirúrgica, encharcada, tremendo de frio, mas recusando-me a sair dali. Finalmente, o médico saiu. A cirurgia foi um sucesso, mas ele sofreu traumatismo craniano severo e múltiplas fraturas. Vai precisar de meses de recuperação e fisioterapia intensiva. Ele vai ficar bem? Fisicamente, sim, mas... O médico hesitou. Houve alguns danos neurológicos. Ainda não sabemos a extensão. Ele pode ter perdido algumas memórias, pode ter mudanças de personalidade, só o tempo dirá. Meu filho estava vivo. Era tudo o que importava. Quando finalmente me deixaram vê-lo na UTI, ele ainda estava inconsciente, conectado a diversos tubos e máquinas. Sentei ao lado da cama e segurei sua mão. Eu te perdoo, filho, sussurrei. Não importa o que você fez. Você ainda é meu bebê. 3 dias depois, Rafael finalmente acordou. Seus olhos se abriram lentamente, confusos, olhando ao redor do quarto do hospital. Quando me viu sentada ao lado da cama, ele franziu a testa. Quem é você? Meu coração apertou. Eu sou sua mãe, filho. Minha mãe? Ele parecia genuinamente confuso. Eu não me lembro. O médico havia me avisado que isso poderia acontecer. Amnésia retrógrada. Rafael havia perdido memórias dos últimos anos. Não se preocupe, eu disse gentilmente, apertando sua mão. Vai ficar tudo bem. Nos dias seguintes, conversei muito com os médicos. Rafael havia perdido as memórias dos últimos 8 anos. A última coisa de que se lembrava era de ter 20 anos, de estar na faculdade. Ele não se lembrava do emprego, dos amigos novos, da pessoa que havia se tornado. Não se lembrava de como havia me tratado. E algo interessante havia acontecido. O Rafael que acordou no hospital era diferente. Gentil, doce, parecido com o menino que eu criei, antes de tudo mudar. Mãe, você dormiu aqui? Ele perguntou na segunda manhã, notando minhas roupas amarrotadas e meu rosto cansado. Sim, filho. Não queria te deixar sozinho. Você não tinha que fazer isso. Eu sei. Mas eu quis. Lágrimas brotaram nos olhos dele. Obrigado por cuidar de mim, mãe. Eu sinto que devo muito a você. Se ele soubesse... A recuperação... Rafael ficou 2 meses no hospital. Eu estava lá todos os dias, cuidando dele, conversando com ele, ajudando na fisioterapia. Usei todas as minhas economias para pagar parte do tratamento. Enquanto ele se recuperava, alguns de seus amigos apareceram para visitá-lo. Mas quando viram seu estado, quando perceberam que ele precisaria de cuidados intensivos e que não seria mais o mesmo Rafael de antes por um tempo, eles sumiram, um a um. Desapareceram. Onde estão meus amigos? Rafael perguntou certo dia, confuso. Eles estão ocupados, filho. Menti, não querendo magoá-lo. Mas eu estou aqui. Você sempre esteve, né, mãe? Se ele soubesse... Quando Rafael recebeu alta, ele precisaria de cuidados em tempo integral. Eu o trouxe de volta para casa, a casa que era minha, mas que ele havia me expulsado. Ninguém sabia que eu havia sido expulsa. Para todos os efeitos, eu nunca havia saído. Transformei a sala em um quarto para ele no térreo, já que ele ainda não conseguia subir escadas. Comprei todos os equipamentos necessários, cadeira de rodas, andador, barras de apoio, e cuidei dele. Dei banho nele quando ele não conseguia se levantar. Cozinhei suas refeições favoritas. Administrei seus medicamentos. Fiz suas fisioterapias. Limpei suas feridas. Fiz tudo o que uma mãe faz. E ao longo dos meses, algo incrível aconteceu. Rafael se tornou novamente o filho que eu sempre conheci. Gentil, humilde, grato. Mãe, como você faz tudo isso? Ele perguntou certo dia enquanto eu ajudava com os exercícios. Trabalhar, cuidar de mim, da casa? Você deve estar exausta. Fiz isso a vida inteira, filho. Respondi com um sorriso. Você sempre foi minha prioridade. Eu não mereço você. Finalmente, algo que concordamos, pensei, mas não disse nada. A verdade vem à tona. 6 meses após o acidente, Rafael já estava muito melhor. Conseguia andar com a ajuda do andador, suas memórias mais antigas estavam intactas, e os médicos diziam que ele poderia voltar ao trabalho em breve. Mas
As memórias dos últimos 8 anos ainda não haviam retornado. Até aquela tarde, eu estava na cozinha, preparando o almoço, quando ouvi um grito vindo da sala. Corri até lá e encontrei Rafael sentado no sofá, segurando a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael, o que aconteceu? Está com dor? Eu me lembrei. Ele sussurrou horrorizado. Mãe, eu me lembrei de tudo. Meu sangue gelou. Do que você se lembrou, filho? Do que eu fiz com você? Ele soluçou. De como eu te tratei. Das coisas horríveis que eu disse. De como eu te expulsei de casa naquela noite. Ele me olhou com olhos desesperados, cheios de culpa e arrependimento. Meu Deus, mãe, eu te chamei de lixo. Eu fingi que você era a empregada. Eu te humilhei na frente de todo mundo. E na pior noite, eu te joguei na rua como se você não fosse nada. Rafael, e você? A voz dele falhou. Você ficou comigo no hospital. Você cuidou de mim. Você usou todo o seu dinheiro para me ajudar. Você me perdoou sem que eu sequer pedisse perdão. Ele caiu de joelhos no chão, soluçando descontroladamente. Como você pode olhar para mim? Como você pode me tocar, me cuidar, depois de tudo que eu fiz? Eu sou um monstro, mãe. Eu não mereço você. Eu não mereço nada. Ajoelhei ao lado dele e o puxei para um abraço. Você é meu filho, disse simplesmente. E eu sempre vou te amar, não importa o que aconteça. Mas eu te machuquei tanto. Ele chorava no meu ombro, como fazia quando era criança. Eu joguei fora anos te tratando como lixo quando você era a única pessoa que sempre esteve do meu lado. Eu sei, filho, e isso me destruiu. Mas eu também sei que aquele não era realmente você. Você se perdeu pelo caminho. O sucesso, o dinheiro, a pressão. Você se tornou alguém que não era. Não tem desculpa para o que eu fiz. Não tem, concordei. Mas tem perdão, se você realmente se arrepender e mudar. Rafael se afastou e me olhou nos olhos. Eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar o que fiz, mãe. Eu juro, essa casa é sua. Tudo que é meu é seu. Eu vou cuidar de você do jeito que você sempre cuidou de mim. Eu não quero suas coisas, Rafael. Eu só quero meu filho de volta. O menino gentil que eu criei. Ele nunca foi embora. Rafael sussurrou. Ele só estava perdido. Mas graças a você, graças ao seu amor incondicional. Ele voltou para casa. 1 ano depois, estou sentada no jardim da nossa casa. Agora verdadeiramente nossa, observando Rafael brincar com as crianças da vizinhança. Ele criou um projeto social para ensinar crianças carentes a ler e escrever, usando sua própria história como lição. Ele deixou o emprego na multinacional e abriu uma pequena empresa de consultoria. Ganha menos dinheiro, mas é mais feliz. Mais humilde, mais humano. Vendemos o carro importado e compramos um modelo mais simples. Doamos as roupas de grife e compramos roupas normais. Simplificamos tudo. E pela primeira vez em anos, eu tenho meu filho de volta. Às vezes, ele ainda chora quando se lembra das coisas que me disse. Às vezes, acorda no meio da noite com pesadelos sobre aquela tempestade, sobre me jogar para fora de casa. Mas eu estou sempre lá para abraçá-lo e dizer que está tudo bem, porque está. O acidente foi terrível. A recuperação foi difícil, mas foi necessário. Às vezes, a vida precisa nos derrubar completamente para que possamos nos reerguer como pessoas melhores. E naquela noite chuvosa, quando o destino interviu, quando a vida cobrou tudo de uma vez, foi doloroso. Mas também foi o recomeço que ambos precisávamos. Epílogo hoje, Rafael me apresenta com orgulho como sua mãe. Conta para todo mundo sobre os sacrifícios que fiz, sobre como vendi tudo o que tinha para pagar seus estudos, sobre como passei fome para que ele pudesse comer. Minha mãe é minha heroína, ele diz sempre. Ela me salvou 2 vezes. Uma quando me criou sozinha e outra quando me perdoou por ser o pior filho do mundo. Eu sempre digo que ele não era o pior filho do mundo. Estava apenas perdido. E às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Sentada aqui no jardim, com o sol no rosto e o som das risadas das crianças enchendo o ar, eu penso em tudo que passamos. A pobreza, a luta, a rejeição, a humilhação, o acidente, a recuperação. Valeu a pena? Olho para Rafael, que agora me acena do outro lado do jardim com aquele sorriso doce que eu não via há anos, e eu sei a resposta. Sim. Cada segundo de dor valeu a pena para ter meu filho de volta. Porque no final, o amor de mãe é isso, incondicional.
inesgotável e eterno. Mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando somos chamadas de lixo. Mesmo quando somos expulsas de casa sob a tempestade, o amor de mãe resiste. E quando o destino intervém, quando a vida cobra o preço da ingratidão e do orgulho, esse mesmo amor é o que cura, o que salva, o que reconstrói, porque no fim, o amor sempre vence. Sempre. E chegamos ao fim de mais um vídeo, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou deste conteúdo, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua presença aqui faz toda a diferença e me motiva a continuar trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Deixa aqui nos comentários o que você achou e qual tema você quer ver no próximo vídeo. Eu leio todos os comentários e sua opinião é muito importante. Compartilha este vídeo com aquele amigo que precisa ver isso também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.